Mercado de Ação, o seu programa das terças-feiras às 22 horas e 30 minutos, com reprise nos sábados pela manhã às 8 horas e transmissão simultânea pela internet, www.poatv.net. Hoje nós receberemos o Dr. Anderson Rossi, um advogado especializado em direito de família, onde nós vamos discutir as principais questões dos conflitos ou da resolução dos conflitos na partilha de bens, enfim, como minimizar esses momentos que são bastante dolorosos. E também o escritório Teiga Associados, através do Dr. Gustavo Teiga, nós vamos discutir a questão das reclamatórias trabalhistas. Esse escritório ele atende basicamente o empregado, aonde então vamos ver como a reclamatória ocorre sob esta ótica. Fique conosco, voltamos num instante. Programa Mercado de Ação, o seu programa das terças-feiras, volta agora e hoje recebendo Anderson Rossi, advogado especialista em direito de família. É assim que se chama? Tecnicamente, especialista é aquele que fez uma especialização em direito de família. Digamos assim, eu não chego a ser especialista em direito de família, mas sou extremamente atuante na área do direito de família. Me considero uma pessoa especializada, não especialista estrito sensu. A nossa proposta hoje é discutir não os motivos das separações, mas o dano, principalmente o dano patrimonial, em que naqueles momentos da separação a raiva impera, que são os primeiros momentos, e nesse sentido eu te chamei de especialista, porque eu conheço alguns dos teus clientes, inclusive alguns eu encaminhei para lá, que as pessoas elas reconhecem um profissional em que tenta fazer com que as situações se acalmem, que a razão volte a imperar e a emoção saia um pouco daquele ponto ali, daquele momento, porque a emoção, eu acho que ela é um péssimo conselheiro, né? Sem dúvida, Luiz. Lamentavelmente, toda partilha traz mágoas, todo o processo que se inicia, ele vem com uma carga emocional muito grande. Ninguém vai se separar satisfeito, né? Com certeza não. Isso é extremamente raro acontecer. Acontece, mas realmente é extremamente raro. Eu posso contar nos dedos os casos que aconteceram. Mas, enfim, sim, existe muita mágoa. O advogado, enquanto cientista de uma ciência humana, e não de uma ciência exata, ele deve se buscar de certos meios para evitar que essas raivas venham para o processo. Ele é um cientista social, por isso ciências jurídicas e sociais. Sim. Então ele tem a obrigação, ele tem esse dever de não levar para o processo as mágoas, embora muitas vezes o cliente queira ler no processo as mágoas, mas ele tem que fazer esse filtro e ser muito mais técnico no processo. Ouvir o cliente? Sim, ouvir o cliente, ouvir todas as mágoas, ouvir todos os anseios, mas explicar para o cliente de uma forma técnica que o que ele precisa levar para o processo são questões técnicas, não mágoas, não agressões a outra parte. Isso não contribui absolutamente nada para o processo. É delicado porque envolve, a gente acaba sabendo de um outro caso em que as pessoas vão para uma separação dizendo popularmente: eu quero ferrar o outro, eu quero sacanear, ele vai pagar pelo que me fez, e tentam fazer com que isso se traduza, se transforme, se projete na separação, na questão patrimonial, inclusive colocando em risco empresas familiares. Isso é comum, isso? Extremamente comum. Via de regra, toda separação, como eu já falei, vem carregada dessa carga emocional e eventualmente dessa noção, dessa vontade de vingança do outro cônjuge. O advogado tem essa função social. Sim. Também tem essa função social. Com relação às empresas, sim. Vamos limitar a situação a uma empresa limitada, por exemplo, numa situação de um casamento por comunhão parcial de bens. Se esta empresa, por exemplo, tiver 2 sócios,
o capital social, em princípio, de 50% dela pertence a um desses separandos, 25% dele vai pertencer à mulher. Mas pode existir uma briga, uma busca por mais do que ela realmente teria, ou mais do que ele. Vamos considerar também que ela possa ser a proprietária de 50% da empresa. Mas, enfim, o cônjuge que está se separando, digamos, o que não é o proprietário da empresa, pode trazer, sim, uma carga emocional para essa separação, de forma com que ele acabe prejudicando o andamento da empresa. Adquire direitos e vai querer ter a ação efetiva dentro da empresa, às vezes não desejada? Em princípio, essa é uma situação um pouquinho mais difícil, porque o próprio contrato social da empresa, dependendo da empresa, dependendo do contrato social, vai limitar essa entrada de um terceiro na empresa. Então, não necessariamente nesse sentido da administração da entrada, mas as cotas sociais são partilháveis. Não os bens das empresas, mas as cotas sociais são partilháveis. E nesse momento de raiva, às vezes a pessoa que está com mais raiva pode querer buscar mais do que tem, pode entrar com uma ação imprópria, eventualmente, obviamente atendido por um profissional não habilitado, mas não especialista nas situações, e acaba prejudicando-se indiretamente a empresa. Sim. É comum naquele momento, claro, toda separação é um momento de tristeza, um momento de raiva, em que a pessoa ela queira mais do que tem direito como forma de prejudicar o outro. Extremamente comum. Como é que vocês, advogados, conseguem reequilibrar essa situação? Posso falar especificamente do meu caso. Eu acho que nesse momento existe a busca da interdisciplinariedade, buscar oferecer para o teu cliente um apoio psicológico especializado, obviamente, Sim. ter um suporte, ter uma estrutura por trás do escritório de advocacia que trabalha com direito de família, que ofereça esse suporte. Obviamente, o advogado inserido neste meio psicológico ou psiquiátrico também vai adquirir conhecimentos técnicos das áreas. E com isso ele pode oferecer a ajuda que o cliente pode precisar naquele momento, num primeiro momento da consulta preliminar. Acho que o objetivo principal nesse momento é puxar o cliente para a realidade, mostrar que não existe, que numa separação não é 8 ou 80, existe um meio termo. Sim. E é fácil deles aceitarem? Não, demora muito. Uma consulta preliminar. Preliminar é aquela que a pessoa está pensando em se separar? Não necessariamente. O que eu chamo de consulta preliminar seria aquela primeira. Pode ser aquela que ela está pensando em se separar e busca o advogado para entender num primeiro momento os seus direitos, ou naquela em que ela já decidiu se separar e busca um profissional para orientá-la. Uma consulta preliminar não demora menos do que 1 hora. Já chegou a acontecer consultas de quase 2 horas, justamente para puxar a pessoa para essa realidade, mostrar o que realmente importa. Porque um dos fatores também preocupantes são os filhos na separação, quando existem filhos. E eventualmente as mágoas são levadas e o filho acaba virando essa moeda de troca, assim como a própria empresa. É comum botar filho como moeda de troca? Extremamente comum. E como é que o advogado consegue equilibrar uma situação dessa? Necessariamente tem que encaminhar o cliente para uma terapia? Em casos extremos, sim. Em casos extremos, sim. Hoje em dia nós temos falado muito na alienação parental. Sim. E isto, lamentavelmente, vem acontecendo em algumas separações. Quando o advogado está frente a frente com uma situação de alienação parental, inclusive quando o cliente é dele, seja o homem ou a mulher, mas que está percebendo que vai existir uma alienação parental, ele deve sim ter um profissional ou indicar um profissional, ou indicar que a pessoa procure um profissional, correndo o risco, por óbvio, de perder o cliente, enfim. Mas é a função social do advogado. É a função social do advogado. O cliente aceita com facilidade? Não. Eu diria que isso nós teríamos uma questão social. Nós não vemos o apoio, a busca pela saúde mental hoje em dia. Aí nós entraríamos numa seara mais política. Sim. Mas eu nunca vi programas que incentivassem a busca pela saúde mental. Então, fica difícil das pessoas, de uma forma geral, aceitarem.
Mas já houve casos de indicar, inclusive já houve de casos em que eu fico feliz em dizer, em que o casal optou por não se separar. A busca por um profissional, que é o melhor, né? O que é o melhor. O que é o melhor. Ninguém casa para se separar. Efetivamente. Quais são os maiores motivos pelas quais a separação ocorre? Teria como, não é quantificar, mas botar numa escala e hierarquizar? Eu diria que eu colocaria duas situações principais. Não necessariamente que uma venha primeiro Sim. que a outra, mas traição, uma delas. Do homem ou da mulher? Hoje em dia, eu ainda diria que mais do homem, mas Mais hoje do em homem. dia já está se equilibrando essa situação. E num segundo momento, o próprio desgaste do relacionamento. A relação Põe que fim, vai se indo. vai se indo, vai se desgastando e nós temos aí a nossa legislação que não obriga ninguém a permanecer ad infinitum com ninguém. Bom, as relações agora, conforme algumas pesquisas e alguns estudiosos, a sustentação das relações, elas de época em época muda o motivo, né? Na época dos Beatles, as pessoas casavam porque se apaixonavam, era um amor, efetivamente um amor. Hoje está praticamente em fase já em declínio, onde as pessoas se experimentam sexualmente, se for gostoso permanecem unidas enquanto é bom, e diz o estudioso que a próxima fase é a fase do diálogo. As pessoas estarão juntas pela capacidade de dialogar, não mais tanto por amor, não terá mais um peso tão grande o amor, e não terá mais um peso tão grande a questão sexo. E isso, de alguma forma, pelo que tu relatas, onde as pessoas se separam porque vai morrendo a relação, de alguma forma está associado à falta do diálogo. Com certeza. Com certeza. É uma discussão bastante interessante. Vamos buscar alguém especialista dessa área para discutirmos aqui. Rossi, que recado tu deixaria para as pessoas que pensam ou vislumbram uma separação num futuro próximo? O que elas deveriam fazer antes de efetivamente tomar essa decisão? Deixa um recado aí para o nosso pessoal. Acho que num primeiro momento, Luiz, ter certeza não é a palavra, porque certeza nunca se tem de uma ruptura. Mas buscar solucionar o conflito, não primeiramente judicialmente, mas efetivamente buscar um psicólogo para uma terapia de casal. Claro que nem todos os casos são para terapia de casal. Tem casos, nós temos casos de agressão, tem casos mais drásticos. Não, esses casos realmente não são. Mas vamos pegar por base esses casos que tem solução, que podem ser salvos. Primeiro momento, uma terapia de casal. Buscar psicólogos, psiquiatras e, num segundo momento, ou concomitantemente, um advogado. Mas um advogado que se preocupe realmente com a família, se preocupe com a manutenção, não se preocupe simplesmente em realizar um processo e fazer a partilha dos bens. Um advogado que não esteja vinculado ao crescimento pessoal dele próprio, Sim. em detrimento do seu cliente. Legal. Isso é fundamental. Acabamos por aqui esse bloco, agradecendo a tua presença, Rossi, e fica pronto para ser chamado de novo para voltar aqui. Fico sempre à disposição, estou inteira à disposição do teu público e agradeço o convite. Legal. Voltamos em seguida.